Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Alô pessoal da Sofis TV, eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também integrante do podcast Amigos do Urbano. E vamos falar sobre Santos e São Paulo na história. Um dos nossos principais rivais, o Santos vai até a casa do São Paulo. Neste domingo, vamos tentar a segunda vitória consecutiva, algo que não acontece tem um bom tempo. E quem sabe nos recuperar no Campeonato Brasileiro, ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Já ficamos muito felizes com a vitória contra o Goiás. Quem sabe uma vitória no Morumbi seria sensacional para todos nós. Enfim, vamos à história. O primeiro jogo entre Santos e São Paulo aconteceu em 15 de maio de 1930. Sim, o São Paulo já tem um bom tempo, passou a anexar todos os jogos no período em que atuava lá na Chácara da Floresta, né? O São Paulo Futebol Clube herdou a estrutura da Associação Atlética das Palmeiras e parte da torcida também do Clube Atlético Paulistano, dos principais campeões do Campeonato Paulista, que há muito tempo deixou o futebol, né? E ali, né, no mês de maio de 1930, começava a nascer o São Paulo Futebol Clube da forma como conhecemos hoje, né? E entre os primeiros jogadores desse novo clube da capital estavam Araquém Patusca e Siriri, né? Dois jogadores formados no Santos, daqui da cidade de Santos, formados no Santos, jogaram pelo Santos e integraram esse novo time de São Paulo para jogar o torneio início, né? Lembrando que tanto o Araquém quanto o Siriri saíram do Santos um ano antes porque eles tiveram alguns problemas com o rígido e disciplinador presidente santista Antônio Guilherme Gonçalves. Eles foram excluídos do quadro de sócios do Santos, logo não podiam atuar. Lembremos, nessa época o futebol era amador. Então, pouco tempo depois da fundação, o time da capital veio até Santos, desceu a Serra do Mar com um bom time, que a gente tinha aí nomes como Friedenreich, Mário Seixas, que também jogou no Santos, e o Siriri. O Araquém não jogou nessa partida. Santos e São Paulo empataram em 2-2 com o Camarão, que era irmão do Siriri, marcando um gol do Santos. O Feitiço marcou o segundo pelo São Paulo, marcaram Luizinho e Arthur Friedenreich. Enfim, essa dúvida entre 1930 e 1935, o ano da fundação do São Paulo, foi por anos, né, debatido, mas o próprio clube tricolor considera 1930 como o ano da fundação. Então, obviamente, nada mais justo do que respeitarmos essa decisão do São Paulo. Então, por isso, a gente indo até 1930, lembrando o primeiro confronto dessas equipes. O primeiro jogo entre os dois times no estádio do Morumbi, que é onde a partida acontece no domingo, foi em 11 de dezembro de 1960. E bem legal que antes do jogo, o Éder Joffre, o boxeador campeão mundial brasileiro campeão mundial, obviamente, deu uma volta olímpica lá no estádio do Morumbi, ao lado de Zito dos Santos e do Gércio Passadori do São Paulo. Essa partida foi válida pela penúltima rodada do Paulistão daquele ano, 1960, e a vitória do São Paulo por 2-1 adiou o título santista, né? Bom, além da derrota, o Santos teve um fato muito curioso. O Pepe Canhão da Vila, o grande José Macia, terminou essa partida no gol. Sim, não era só Pelé que era goleiro naquele time, o Pepe também teve esta oportunidade. O Gonçalo, jogador do São Paulo e que também jogou no Santos anos depois, deu um soco no estômago do Pelé. Gonçalo era bastante esquentado. Bom, o juiz Romualdo Arpe Filho, que também era daqui de Santos, expulsou o Gonçalo e na confusão ele acabou mandando para a rua também o Zito e o goleiro santista Laércio, porque eles tomaram as dores de Pelé, o maior de todos os tempos. Como o Santos precisava da vitória e o Pelé era a maior esperança de gol, o Pepe acabou indo pro gol do Santos. Bom, o Santos acabou não revertendo a vitória do São Paulo, mas como a Portuguesa, que disputava o título com o Santos,
Também perdendo a rodada, ficou tudo mais tranquilo. A conquista do Campeonato Paulista daquele ano aconteceu na partida seguinte, quando Santos e Palmeiras jogaram na Vila Belmiro. Que maravilha, aquele grande Santos da década de 60, como nos dava alegria. Pois é, mas como o Santos infelizmente não conquistou o título no Morumbi em 1960, teve que esperar 9 anos para celebrar uma conquista no estádio tricolor. Em 1969, contra o São Paulo, o Santos sagrou-se campeão paulista, né? Tricampeão paulista, tinha ganhado 1967, 68 e ganhou também 69, e esse foi um dos primeiros títulos que o estádio Cícero Pompeu de Toledo recebeu. Bom, falamos do primeiro jogo no Morumbi, temos que falar também do primeiro jogo entre os clubes pelo Campeonato Brasileiro. Esse confronto aconteceu em abril de 1967, mas foi no estádio do Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, que na época estava sendo chamado de Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. O Babá abriu o placar para o São Paulo logo aos 7 minutos. Aos 39, o Santos teve a chance de empatar, porque o Jurandir fez um pênalti no Toninho Guerreiro, mas o Pelé desperdiçou sim. Até os melhores erram. Na segunda etapa, o Pelé não desperdiçou outra penalidade, fez o empate. Santos 1, São Paulo 1. E é legal a gente lembrar que essa foi a primeira participação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não teve a oportunidade de disputar a Taça Brasil porque ficou sem ganhar o Campeonato Paulista. Na época, o Campeonato Paulista era o classificatório para a Taça Brasil. O São Paulo ficou sem ganhar o Campeonato Paulista de 1957 até 1970, então não teve oportunidades de disputar a Taça Brasil, que começou em 59 e foi encerrada em 1968. No Morumbi, o primeiro encontro pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 1968, o ano seguinte da primeira participação do São Paulo, e um novo empate, desta vez por 0-0. O Santos vence o São Paulo no Morumbi pela primeira vez pelo Campeonato Brasileiro em dezembro de 1973 com um gol de Pelé. Foi pela última rodada da fase de classificação do Brasileirão daquele ano. Vamos mais adiante, jogando pelas quartas de finais do Campeonato do Brasileiro de 1990, o Santos e o São Paulo se enfrentaram pelo jogo de volta. No jogo da ida, o São Paulo tinha vencido por 1-0 na Vila Belmiro e no Morumbi o Santos empatou, com 1-1, com um gol do Paulinho pelo Santos e o Eliel pelo São Paulo. O São Paulo acabou avançando de fase, naquele Brasileiro de 90, para disputar as semifinais contra o Grêmio. Santos e São Paulo ficaram sem se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro de 1975 até 1981, por conta dos regulamentos malucos que eram elaborados pela CBF. Não era fácil não. E jogaram 3 partidas em 81. Depois de 1982 até 1985, novamente ficaram sem se enfrentar. Então esse longo período sem Santos e São Paulo, vamos dizer assim, contribuiu para a construção de um tabu. O Santos ficou 18 anos sem conseguir vencer o São Paulo no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, voltando a ganhar somente em 1991. Mas foram apenas 11 jogos nesses 11 anos. As equipes se enfrentaram poucas vezes, então longo espaço de tempo. E enfim, o time do Morumbi nessa partida de 1991 explorou os laterais e a condição física debilitada do nosso zagueiro Luiz Carlos e abriu o marcador com o Raí, que era já o principal jogador do São Paulo. O Santos vira a partida com 2 gols do Paulinho, que ainda não era o McLaren, esse apelido veio depois, e para o jornal Folha de São Paulo a entrada do jovem zagueiro Camilo, que tinha 20 anos, no lugar do contundido Luiz Carlos, rejuvenesceu o time do Santos. Foi do Camilo uma linda jogada, feita pela ponta, como se fosse um atacante. O Camilo cruzou e o Paulinho empatou a partida. E, na sequência, o grande ponta-direita Almir puxou um contra-ataque, serviu o Paulinho, que marcou 2 vezes. Ele que terminaria o Campeonato Brasileiro daquele ano, 1991, como artilheiro máximo com 15 gols marcados. Esse ótimo time do São Paulo seria o campeão brasileiro de 1991, seria também o campeão
Paulista ao fim daquele ano, mas no único confronto contra o Santos naquele ano foi derrotado, deu peixe. Outra vitória do Santos, e aí depois de 1991 a gente volta a ganhar em 1998, no dia 23 de agosto daquele ano, novamente uma virada. Já eram 7 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi, em partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Dodô, quando jogava ainda pelo São Paulo, aproveitou um cruzamento na área, abriu o placar, mas depois disso só deu Santos. Lúcio, Jorginho e Atirson, lateral esquerdo, balançaram as redes, garantiram um resultado positivo para o time da Vila Belmiro. Esse time do Santos era um time muito brioso e nesta tarde lá no Morumbi em 1998 teve uma atuação fantástica. E bom, quando a gente fala Santos, São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que você já tinha se lembrado de 2002, um dos principais anos da história do Santos, quando o Santos, que se classificou como o 8º colocado, bateu o líder da primeira fase, o São Paulo. Bom, durante a semana da véspera do jogo, a confiança dos São Paulinos era muito grande, né? Eles realmente achavam e tinham total razão quanto a isso, que a grande superioridade entre as equipes, o São Paulo fez muito mais pontos do que o Santos na fase de classificação, seria suficiente. Bom, o Santos tinha vencido o São Paulo por 3-1 na Vila Belmiro e o São Paulo precisava de 2 gols de diferença para mandar o Santos para casa e seguir as semifinais. O São Paulo, que era conhecido como o Real Madrid do Morumbi, um galáctico, veio para cima do time do Santos, abriu o placar logo aos 4 minutos e faltava apenas mais um gol para eliminar o Peixe. O Santos conseguiu segurar a onda no segundo tempo, jogou muito bem. Léo tabelou com o Robinho e fez um belíssimo gol na saída do Rogério Ceni. E no finzinho de jogo, Diego, que recebeu uma belíssima bola de Robinho, tocou na saída do goleiro São Paulino e deu números finais, 2-1 para o Santos, passando para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Foi naquele mesmo ano e no Morumbi, que também pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo ganhou isso na partida da fase de classificação, ganha por 3-2 naquele jogo que o Diego pisa em cima do escudo São Paulino para comemorar o seu gol, e essa polêmica que surge, que continua até os dias atuais. Bom, Santos e São Paulo no Morumbi se enfrentaram em pontos corridos. No ano seguinte, 2003, o Santos venceu por 2-1 com 2 gols do centroavante William. Bom, o William até tentou imitar o Diego, tentou subir no escudo do São Paulo para comemorar, mas ele foi contido pelos seus companheiros. Bom, falando de vitórias do Santos no Morumbi, a gente tem que lembrar também uma belíssima vitória em 2006. O Santos ganhou por 4-0, mas a gente tem que lembrar que o São Paulo atuou com um time praticamente reserva. Apenas o Rogério Ceni e o Ed Carlos eram titulares. O São Paulo estava focado nas fases finais da Libertadores. O São Paulo chegou até a final da Libertadores de 2006 e, com o time reserva, foi derrotado pelo Santos por 4-0. Mas o time reserva do São Paulo não era uma moleza, não. Tanto que eles venceram a Ponte Preta por 3-1 e vinham muito bem na liderança do campeonato. Campeonato esse que foram campeões ao final. O Fabiano fez 2 gols, Fabiano centroavante que sofreu muito com lesões, ele veio muito bem do Atlético Sorocaba, sofreu muito com lesões, fez 2 gols nessa partida. O Denis, lateral direito, marcou o terceiro e o Rodrigo Tiuí, ele mesmo, marcou o 4º gol e decretou números finais 4-0 para o Santos. Bom, Rogério Ceni foi 4 vezes vazado naquela tarde. Ele que para muitos é o maior ídolo da história do São Paulo e tem um extenso currículo contra o Santos. Foram 65 partidas que o Rogério Ceni jogou contra o Santos, todas elas pelo São Paulo, obviamente, com 26 vitórias do Peixe e 22 vitórias do São Paulo, o time do goleiro tricolor. Bom, falando em vitória, porque a gente está falando de coisa boa para ver se a gente manda uma boa energia para os jogadores do Santos. A última vitória do Peixe lá no Morumbi
em campeonatos brasileiros jogando contra o São Paulo aconteceu em 2021, mas na partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020, que foi interrompido por conta da pandemia. Dessa vez quem estava com o time reserva era o Santos estava muito focado nas semifinais da Libertadores. Diante do Boca Juniors, apenas o Lucas Braga jogou como titular, que era titular do time principal, jogou como titular naquela tarde no Morumbi, e o Santos venceu por 1-0 com gol de Jobson, o volante Jobson, logo no começo do segundo tempo. Bom, gente, é isso. Relembramos ótimos momentos do Santos no Morumbi contra o São Paulo e esperamos que no domingo o Santos tenha mais uma tarde abençoada e que consiga derrotar o São Paulo no Morumbi. A parada vai ser dura, o São Paulo está bem no ano, se recuperou muito bem, está bem no campeonato. Nós estamos buscando a nossa recuperação e quem sabe essa partida contra um rival não é a melhor maneira da gente engrenar uma boa sequência de vitórias e voltar enfim a sorrir. Certo, pessoal? Um grande abraço a vocês e até mais. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha a Sofis TV nas redes sociais. Evaldo Rodrigues falando novamente com vocês. Eu tenho certeza que vocês aí mergulharam na história do São Paulo Futebol Clube e Santos Futebol Clube, um clássico histórico, um clássico mundial. Em campo nós vamos ter 5 campeonatos mundiais, 3 do São Paulo, 2 do Santos, 3 Libertadores, que são 6 Libertadores, 3 do São Paulo, 3 do Santos, uma Recopa Mundial, campeão dos campeões mundiais, o nosso Santos Futebol Clube. E com certeza vai ser um jogaço. E além disso, vem com surpresa aí para vocês, vem com novidades aí. Para a torcida santástica não é muito bom, mas a gente resolveu dar uma consertada na história e trazer os confrontos do Santos e São Paulo, incluindo o São Paulo já faz isso, o Santos oficial já faz isso, a Sofis ainda não fazia, porque o São Paulo não reconhece como campeonato brasileiro antes de 1971, não reconhecia. Se eles reconhecerem, nós temos que ser humildes de reconhecer também os jogos contra o São Paulo da Floresta. Então, ao invés do primeiro jogo, Santos e São Paulo ser em 1936, passou a ser em 1930. E o São Paulo da Floresta começou com um time muito forte e teve muita nesses 6 anos. Inclusive o Santos não conseguiu ganhar do São Paulo da Floresta nesses 6 anos. E os confrontos aí ficou um pouco mais difícil para o Santos, né? E vamos lá, né? De 306 jogos, agora teremos 320 jogos na história entre São Paulo e Santos. E o Santos continua com as 107 vitórias. Agora passam a ser 75 empates e o São Paulo passa a ser 138 vitórias em cima do Santos. 455 gols marcados pelo Santos Futebol Clube e o Santos sofreu 530. E o artilheiro do confronto, né, pelo lado do Santos, no geral também, né, e sempre será, em todos os clássicos paulistas e em muitos clássicos Brasil afora, é o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, com 30 gols contra o São Paulo. Depois vem Coutinho com 14 e Pepe. Coutinho, Pelé e Pepe, nesse caso, não necessariamente na mesma ordem, mas Pelé, Coutinho e Pepe. Pelé com 30, Coutinho com 14 e Pepe com 13. E Toninho Guerreiro, para completar, o Toninho Guerreiro tem 10 gols, completando aí o quarteto que mais fez gols no tricolor paulista. E em brasileiros? Em brasileiros, aí é bem diferente, né? Aí já os artilheiros são outros, os jogos são bem menos, né? São 75 jogos de Santos com São Paulo. O Santos venceu 28 vezes, empatou 17, perdeu 30. O Santos, que nesses últimos anos tem perdido alguns jogos para o São Paulo, mas o Santos tem mais gols do que o São Paulo. O Santos fez 96 gols e sofreu 92. E os artilheiros? Aí começa aí as novidades, e o artilheiro com 4 gols, um dos maiores artilheiros em Campeonato Brasileiro, é o nosso Jonathan Copete, o colombiano Copete, né? É o maior artilheiro, junto com o Diego Ribas da Cunha e o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, com 4 gols. Copete, Diego e Pelé são os maiores artilheiros
do Santos no confronto. E o Paulinho McLaren, né, junto com o Ricardo Oliveira, Paulinho McLaren e Ricardo Oliveira completam a lista com 3 gols cada um. O jogo de domingo será disputado no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde o Santos foi campeão brasileiro, em cima do Corinthians naquela final épica das 8 pedaladas. E o Santos já jogou 109 partidas e venceu 27 vezes. E aí a freguesia é bem amarga mesmo. Nós perdemos 55 partidas para o São Paulo no Morumbi e empatamos 27. Fizemos 133 gols pró, né? Marcamos 133 gols pró e sofremos 172 gols. Os artilheiros do confronto é o Pelé, né? Mais uma vez no Morumbi, Pelé fez 11 gols. Juari, menino da Vila, tem 8. O Neymar e o Serginho Chulapa tem 5. O Dodô, artilheiro dos gols bonitos, que inclusive começou no São Paulo, tem 4. E o Pita tem 4. Desses artilheiros aí tem algo interessante, né? Porque o Serginho é o maior artilheiro da história do São Paulo, o Dodô começou no São Paulo e o Pita também jogou bastante tempo no São Paulo, fez bastante gols no São Paulo. Esses são os artilheiros do Morumbi e do atual elenco. Como nós sempre falamos, nós temos aí 5 jogadores que já fez gol no São Paulo: o Lucas Lima, o Alisson, o Luiz Felipe, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Os dados estão aí. O São Paulo histórico, do meu tio Luiz, do meu primo Washington, de Ademir, né, do meu amigo Ademir de Ribeirão de Baixo, de Danilo, de Nando, tantos São Paulinos que nós conhecemos, né, de tantas histórias do meu tio Raimundo, mas de tudo que nós falamos aqui, o mais importante de tudo é que no domingo vai dar peixe. O Santos tem tudo, né, para poder vir com um bom resultado do Morumbi para a Vila Belmiro. Precisamos muito. São Paulo vai entrar um pouco mais relaxado. É a oportunidade que nós temos de fazer um bom jogo, conquistar os 3 pontos e continuar firmes na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro para o ano de 2024. Um abraço, Deus abençoe você.